Olá, pessoal, tudo bem? Então, essa videoaula é para aqueles alunos que perderam a live, tá certo? Ou ainda para aqueles que assistiram a live de hoje, mas preferem estar pausando o vídeo, copiando com calma cada detalhe, tá certo? Então, a gente vai falar hoje de equação logarítmica, tá certo? E o que vem a ser uma equação logarítmica? É toda equação que apresenta uma incógnita no logaritmando ou ainda na base do logaritmo. Ou seja, se é uma equação, pessoal, o seu objetivo é encontrar o valor de x, o valor da variável, ok? Então, onde está essa variável? Ela está lá no logaritmando ou ainda lá na base, tá certo? Então, vamos lá, exemplos disso. Vamos ver exemplos de equações. Letra A, log de 3x menos 1 na base 6 é igual a log de x mais 7 também na base 6. Então, eu tenho uma igualdade de logs e, além disso, olha só, o meu logaritmando possui a incógnita. Então, eu posso afirmar que a letra A é uma equação logarítmica, tá certo? Letra B, log de x mais 1 na base 2 mais log de x menos 1 também na base 2 igual a 3. Onde está a incógnita? Ela está onde? Lá no logaritmando. Então, eu posso afirmar que aqui eu tenho mais uma equação logarítmica. Letra C. Log de x menos 1 na base x, mais log de 9 na base x, menos log de 2 na base x, igual a 2. Observa que essa aqui já está mais extensa, e além disso, eu tenho variável no logaritmando e na base, tá certo? Então, eu posso afirmar com tranquilidade que também é uma equação logarítmica. Então, repetindo, a equação logarítmica, ela tem uma variável, ela tem uma incógnita no logaritmando ou na base do logaritmo, tá certo? E como se resolve uma equação logarítmica? Mesmo sendo repetitivo, mas tem que falar. Resolve, pessoal, entendendo as propriedades de log, tá? Então, tem aquele mapa mental que eu fiz para vocês com todas as fórmulas, para ficar mais fácil para vocês conseguirem resolver as equações. Apesar que eu acho que boa parte da turma já está dominando bem isso daí, tá certo? Mas existe uma propriedade fundamental que vai ajudar a resolver essas equações. Estou falando dessa propriedade 1 aqui, olha só. Log de x na base b é igual a log de y na base b, se e somente se x for igual a y, para quaisquer números reais positivos, x, y e b, e com b diferente de 1. Essa linguagem de dizer que os números devem ser positivos com a base diferente de 1, pessoal, não tem novidade nenhuma. O que acontece aqui? Quando eu falo que o x, o y e o b devem ser positivos, eu estou levando para a definição de log, que não é mais novidade para vocês, né? E além disso, a minha base, ela também tem que ser diferente de 1. Então, eu só defini log. O que eu quero que vocês analisem aqui comigo? É essa definição, essa propriedade aqui. Ele afirma que esse log de x na base b, ele é igual a log de y também na base b. E por que isso eles são iguais? Quando existe essa igualdade de um único log ser igual a um único log, tá? De mesma base, eu posso afirmar, então, que os logaritmandos, ó, são iguais. É isso que aconteceu aqui, tá? Se dois logs são iguais, possuem a mesma base, logo, os logaritmandos também são iguais, tá? Então, para resolver as equações, basta isso, você ter um log de um lado da igualdade e um outro log do outro lado da igualdade. Se você tem isso, já consegue resolver a equação, tá certo? Na aula de hoje, na live, eu respondi 4 equações e aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou resolver 4 equações com vocês, tá? Então, vamos lá, a primeira. Primeiro exemplo. Resolva em R a equação log de 3 menos x na base 3 igual a log de 3x mais 7 também na base 3. Então, vamos lá. Eu vou só copiar aqui a primeira linha para ficar mais claro. Log de 3 menos x na base 3 deve ser igual a log de 3x
mais 7, também na base 3. De acordo com o que eu acabei de explicar para vocês, quando eu tenho um log igual a outro log com a mesma base, eu posso dizer que os meus logaritmandos são iguais. Então, 3 menos x deve ser igual a 3x mais 7. Por isso que eu cortei o log, não preciso mais dele, tá certo? Porque está na mesma base. Feito isso, pessoal, virou uma equação do primeiro grau. Então, é só resolver normalmente. Então, ficou menos x menos 3x igual a 7 menos 3. Menos 4x é igual a 4. Multiplicou por menos 1, ficou 4x é igual a menos 4. Logo, x é igual a menos 1. Professor, então, já posso colocar direto que a solução é menos 1? Não. Como não? Pessoal, lembra da condição de existência? Esse x, ele só é válido, olha só, se ele for positivo. E, além disso, a base tem que ser diferente de 1. Para essa questão aqui, eu não preciso me preocupar com a base, porque a base é diferente de 1, a base é 3. Só que eu tenho que verificar se o meu logaritmando, ele é positivo. E como que faz isso? Simples. Você vai pegar esse menos 1 e substituir lá no logaritmando. Se a resposta for um número positivo, a solução de fato é menos 1. Então, você vai fazer assim. 3 menos x. Você vai substituir o menos 1. 3 menos menos 1 deu 4. 4, pessoal, é um número positivo? Sim. Segundo logaritmando. Pessoal, estou escrevendo, mas você pode fazer mentalmente também, tá? Então, eu tenho aqui 3 vezes menos 1, mais 4. 3 vezes menos 1 é menos 3, mais 7 também deu 4. 4 é um número positivo? É. Então, de fato, a solução é menos 1, tá certo? Essa é uma das maneiras de resolver. Outra maneira para você fazer, coloca aqui outra forma. Outra forma de resolver é fazer o quê? É considerar a definição matemática, que fala o seguinte, que 3 menos x tem que ser um número positivo. E dizer que ele tem que ser positivo, eu tenho que escrever que 3 menos x tem que ser maior do que 0. Então, resolve essa equação. Menos x deve ser maior do que menos 3. Como a incógnita está negativa, vou multiplicar por menos 1. Então, ela ficou positiva, virou o sinal e ficou aqui positiva. Então, a minha resposta tem que ser um número menor do que 3, tá? Meu número tem que ser menor do que 3. E, de fato, menos 1 é menor do que 3? É. Então, para o primeiro logaritmando, está valendo. Segundo, 3x mais 7 deve ser maior do que 0, porque tem que ser positivo. Então, 3x tem que ser maior do que menos 7. 3x tem que ser maior do que menos 7 terços. E aí, pessoal, menos 1 é maior do que 7 terços negativos? Sim. Então, a minha solução, de fato, é menos 1. É necessário fazer essa condição de existência, nem que seja mentalmente, tá? Não pode parar no menos 1 e vai para a próxima questão. Tranquilo? Vamos lá para a nossa segunda equação. Resolver em R a equação log de x ao quadrado mais x menos 4 igual a 3 na base 2. Então, duas maneiras para vocês resolverem essa questão. Primeiro, você vai usar a definição, que é o mais fácil aqui para a gente fazer, tá? Então, ficou 2 elevado à terceira, tem que ser igual a esse logaritmando. Então, ficou 2 elevado à terceira é igual a x ao quadrado mais x menos 4. Então, usei a definição de log. Ficou x ao quadrado mais x menos 4, 2 à terceira é menos 8. Então, eu tenho que x ao quadrado mais x menos 12 é igual a 0, ok? Feito isso, vamos tentar resolver essa equação do segundo grau aí, tá certo? Então, vou por Bhaskara, menos b, ficou menos 1, peraí.
x é igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, eu tenho que x é igual a menos 1, mais ou menos 4 vezes 12 é 48, mais 48 com 1 virou raiz de 49, que é 7, dividido por 2. Logo, x é igual a menos 1 com menos 7 dá menos 8, dividido por 2, deu menos 4. E depois eu tenho menos 1 mais 7 dá mais 6, dividido por 2, deu 3. Solução 3 e 4. Calma. Verifica a condição de existência. É só substituir o valor. Então, aqui, vou dividir aqui. Condição de existência. O logaritmando tem que ser um número positivo. Então, substitui aqui, ó, menos 4 ao quadrado mais menos 4 menos 4. Então, estou substituindo o meu valor lá no logaritmando. Se for um número positivo, menos 4 é a solução. Então, eu tenho que 16 menos 4 menos 4. 16 menos 4, 12. 12 menos 4 é 8. 8 é um número positivo? É um número positivo. Então, eu posso já afirmar que menos 4 é a solução. E, por fim, 3 ao quadrado mais 3 menos 4. E aí, você vai verificar se é um número positivo. Ficou 9 mais 3 menos 4. 9 mais 3 deu 12. E 12 menos 4 deu 8. E 8 é um número positivo? É. Então, quem é a solução aí? É o 8? Não, gente. A solução é menos 4 e 3. Tá certo? Pessoal, vou deixar para o próximo vídeo as próximas duas equações.